Então, vamos à pauta de hoje com o seu item primeiro, que tem como relator o senador Telmário Mota. É o PLC número 2 de 2015, não terminativo. Regulamenta o inciso 2º do parágrafo 1º e o parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, o artigo 1, a alínea J do artigo 8, a alínea C do artigo 10, o artigo 15 e os parágrafos 3º e 4º do artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto 2519, de 16 de março de 1998, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Revoga a medida provisória número 2186, de 16 de 23 de agosto de 2001 e dá outras providências. Autoria, Presidente da República, relatoria, senador Telmário Mota. Pela aprovação do projeto e das emendas números 1, 2, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 53, 58, 60, 61, 66, 82, 91, 95, 97, 103, 105, 113 e 116, todas apresentadas no prazo único, nos termos do artigo 375, item 1º do RISC, pela rejeição das demais emendas apresentadas e pela apresentação de 2 emendas. Observações. Esta matéria tramita simultaneamente nas comissões de Constituição e Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e de Agricultura e Reforma Agrária, em regime de urgência, nos termos do artigo 64, parágrafo 1º da Constituição, combinado com o artigo 375 do RISF. Foram apresentadas 116 emendas perante a CCJ no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 375, item 1º do RISF. Em 17 de março de 2015 e 18 de março, recente, foram realizadas audiências públicas conjuntas da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para instruir a matéria. Com a palavra, o senhor relator, Telmário Mota. Senhor presidente, senhores senadores, senadora. Senhor presidente, como a nossa comissão é de Ciência e Tecnologia, eu vou me ater principalmente a esse ponto. Como Vossa Excelência falou, esse projeto ele passa por outras comissões, mas no pouco espaço de tempo que esse projeto teve em discussão aqui, foram ouvidas várias entidades, várias representações. A Embrapa, a CNI, né, o Grupo Farma Brasil, o Museu do Pará foram ouvidos, o INPA foi ouvido, Fiocruz foi ouvida, a FUNAI foi ouvida, a CONSA foi ouvida, a CNS foi ouvida, o ISA foi ouvido. Então, várias entidades foram aí ouvidas nas comissões. E, senhor presidente, algumas nos chamaram a atenção, mas eu queria aqui começar o relatório e me atendo principalmente o que diz respeito diretamente à nossa comissão. Então, vamos ao relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei da Câmara, PLC número 2, de 2015, no projeto PL
735 de 2014, na origem do Poder Executivo, que regulamenta o inciso 2º do parágrafo 1º e parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, o artigo 1º e a linha J do artigo 8 e a linha C do artigo 10, o artigo 15 e os parágrafos 3º e 4º do artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto número 2.519, 16 de março de 1998, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado sobre as repartições de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Revoga a medida provisória número 2.186/16, de 23 de agosto de 2001, e de outras providências. A proposição, senhor presidente, senhor senador, tem 51 artigos estruturados em 9 capítulos. Mas aí a gente vai a ter, como eu falei no início, as questões mais voltadas à nossa comissão. Mas também queremos dizer, senhor presidente, que dessa forma, e feito toda a análise, não se encontra óbice de constitucionalidade jurídica, regimentalidade ou de técnicas legislativas para aprovação do projeto, ou seja, nada que o contrarie no campo constitucional. Também, senhor presidente, nós vamos agora diretamente àquilo que dá direito, por exemplo, das medidas específicas benéficas ao desenvolvimento científico, tecnológico e de renovação. Nesta era de economia de conhecimento, é inegável a importância do avanço da ciência para o desenvolvimento econômico. Qualquer nação que ambicione prosperar de modo sustentável precisa incentivar as atividades de pesquisa científica e tecnológica. O PLC número 2 de 2015 representa, mesmo com algumas limitações, um importante passo no sentido de impulsionar essas atividades no Brasil. Um dos maiores desafios de uma legislação que trate da biodiversidade é assegurar o balanço ideal entre a utilização dos recursos genéticos para o avanço científico e para a geração de inovações, e a proteção e uso sustentável da biodiversidade. A MPV número 2.186/16 de 2001, que atualmente regula a matéria em comento, apesar de sua boa intenção, tem dificultado a pesquisa científica, tecnológica e as atividades da bioprospecção envolvendo o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Isso ocorre pelo fato de a referida MPV tratar de um assunto complexo e por ter se adiantado ao processo legislativo iniciado em 1995 por meio de um projeto de lei do Senado PLSE número 306 de 1995, pela urgência de se conter as atividades da biopirataria noticiada no início de 2000, senhor presidente. Portanto, a legislação atual está longe do balanço ideal ao dificultar as pesquisas científicas e tecnológicas em uma era da economia baseada no conhecimento. Ademais, apresenta critérios de acesso demasiadamente rígidos e que geram um processo burocrático complexo que dificulta a pesquisa científica e tecnológica com patrimônio genético no Brasil. A título de exemplos, ao longo de mais de uma década, apenas 259 autorizações de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado foram concedidas pela CCGN. Como reflexo desse escabouço legal restritivo, o Brasil tem perdido parcerias importantes com instituições acadêmicas internacionais renominadas e os pesquisadores nacionais não geram o conhecimento científico que o nosso potencial permite. Com relação ao desenvolvimento tecnológico e à geração de inovação, a situação é ainda mais lastimável. Se o patrimônio genético brasileiro estivesse sendo estudado em larga escala, teria potencial para se transformar na grande vantagem comparativa em relação aos outros países, inserindo o Brasil em posições de destaque global na chamada bioeconomia. No entanto, a quantidade de patentes gerada por nossas indústrias é insignificante. Nesse contexto, destacamos que o PLS número 2 de 2015 representa um grande avanço no sentido de substituir uma regulação de processo
por uma de resultados, simplificando sobremaneira o acesso componentes do patrimônio genético para fins de pesquisas científicas e tecnológicas. Entre os avanços que a proposição apresenta, destacamos as seguintes, senhor presidente e senhores senadores. Letra A. Autorização prévia para obter acesso às substituídas por um cadastro eletrônico onde há mais a distinção entre as atividades de pesquisa científica e de bioprospecção. Isso agilizará substancialmente as pesquisas envolvendo a biodiversidade nacional. Letra B. A necessidade de realizar um acordo de repartição de benefícios só surge quando se chega efetivamente a um produto ou material reprodutivo comercializável e não mais quando houver a mera perspectiva de um uso comercial. São isentas da obrigação de repartição de benefício as operações de licenciamento, transferência e permissão de utilização de qualquer forma de direito e propriedade intelectual sobre produto acabado, processo ou material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado por terceiros. Assim, a parte criativa do sistema é desonerada, cobrando-se a pena da parte produtiva. Isentas inovações do processo obtido a partir do acesso ao patrimônio genético da obrigação de repartição de benefícios. Tal medida é importante, pois essas inovações são responsáveis pelo aumento da produtividade em diversos setores da economia. Simplifica as exigências para a concessão de direito de propriedade intelectual pelos órgãos competentes sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo obtido a partir do acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado, sendo necessário apenas o cadastramento ou autorização em vez do cumprimento de todas as regras exigidas atualmente. Atestado de regularidade e acesso somente será exigido para o registro de novos produtos ou para obtenção de patentes e não para a realização de pesquisa científica e tecnológica. Reduz os custos de transações e a incerteza ao tornar mais claro e simples o processo de repartição de benefícios decorrente da exploração econômica e de inovações oriunda do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Institui o Programa Nacional de Repartição de Benefício, PNRB, que, entre outras finalidades, promoverá o fomento e a pesquisa e desenvolvimento tecnológico associados ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. E, por fim, exige a pena do fabricante do produto acabado a repartição do benefício, desobrigando a cadeia de insumos intermediário. Tal medida tende a contribuir para o surgimento de inovações, dado que a repartição de benefícios sobre cada elo da cadeia reprodutiva provoca um efeito em cascata, elevando o custo do produto final, como existe incertezas econômicas envolvidas no lançamento de novos produtos. Enquanto menor o custo final, maior a probabilidade de chegarem ao mercado. Portanto, a aprovação, senhor presidente, recomendamos a aprovação do projeto, tem grande potencial para incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico das inovações baseadas na biodiversidade. Senhor presidente, das emendas, como você já sentou aí no final, sentou no início aí, nós vamos falar das emendas que nós acolhemos. Já direto no voto, senhor presidente e senhores senadores. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 2 de 2015, pelo acolhimento das emendas número 1, 2, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 53, 58, 60, 61, 66, 82, 91, 95, 97, 103, 105, 113 e 116. E pela rejeição das demais emendas apresentadas e pelo oferecimento das seguintes emendas. Emenda número CCT, renumera-se artigo 49 da PLC número 2 de 2015 para artigo 51, renumerando-se as demais. Emenda CCT, desse o início, o inciso 18 do artigo 22 da PLC, número 2 de 2015, as seguintes redações. Aí está se colocando. Portanto, senhor presidente,
Esse é o relatório e essas são as emendas. E também, ainda concluindo aqui, rejeitamos a emenda 82. Perfeito. Esse é o relatório, essas são as nossas proposições. Muito bem, já com a matéria em discussão, pede a palavra o senador Aloysio Nunes. Senhor presidente, vamos falar francamente entre nós. Não vai haver discussão dessa matéria. Não vai haver. Essa é a realidade dos fatos. Senhor presidente. Essa matéria está correndo aqui a toque de caixa no Senado, chegou há poucos dias e não há tempo efetivo para uma discussão profunda de uma matéria tão complexa, porque ela veio com urgência constitucional. Urgência constitucional, como todos nós sabemos, é um instrumento utilizado pelo presidente da República para dar celeridade à tramitação de projetos de sua autoria diante de fatos que, digamos, de prazos fatais. O que o governo alega é que o Brasil é signatário de uma convenção de Nagoya que impõe ao país determinadas obrigações e, inclusive, sanções no caso de não cumprimento dessas obrigações. Acontece, senhor presidente, que essa convenção ainda não foi ratificada pelo Congresso Nacional. Então, ela não existe do ponto de vista da legislação brasileira. Então, está se alegando uma urgência que não existe. Que não existe. Não é? Esse projeto está aqui no Senado há pouquíssimo tempo, não sei, 2, 3 semanas. Na Comissão de Constituição e Justiça, não há sequer relator designado para dar parecer sobre uma matéria desta importância. E existem, sim, algumas questões constitucionais a serem tratadas. Houve uma audiência pública recentemente, promovida no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, na qual o representante do Ministério da Defesa fez várias restrições ao projeto. Alguns artigos que, segundo o representante do Ministério da Defesa, são problemáticos do ponto de vista da soberania nacional. Então, senhor presidente, nessas condições, é impossível se discutir com profundidade esse projeto. O prazo para tramitação nas comissões se encerra no dia 10 de abril. Considerando que nós temos pela frente a Semana Santa, não haverá condições de se discutir isso em profundidade. Eu lamento porque o nosso querido colega Teomário Mota fez um bom trabalho, se dedicou ao exame das emendas, mas, infelizmente, senhor presidente, vamos falar a verdade. Não é verdade. Não haverá condições de uma discussão aprofundada. Eu fui procurado ainda há pouco por um assessor da Frente Parlamentar da Agropecuária, que me disse, olha, há um amplo consenso entre várias entidades da agricultura, povos tradicionais, etc. Só que não há condição de se fazer um consenso, ou pelo menos se formar uma maioria suficientemente sólida e consciente no Senado da República. Essa é a realidade dos fatos. Porque o governo quer tocar isso, eu não sei por que razões. Não é? Sei que a indústria farmacêutica tem um interesse vital na aprovação rápida desse assunto. Interesse, aliás, que eu não desprezo, é um interesse substancial, importante. Mas o fato é que, do jeito que esse projeto está sendo tratado pelo governo, não creio que nós tenhamos condições de fazer um debate profundo. Ainda ontem conversei com o presidente do CNPq, que também tem, em relação ao projeto, algumas dúvidas. E ele confia no ministro Aldo Rebelo, que se comprometeu com ele, no momento da regulamentação do projeto, sanar as objeções, ou pelo menos suprir as lacunas que o CNPq enxergou no texto, que está hoje submetido ao Senado. O ministro Aldo Rebelo é um homem competente e veraz, mas ele não é o senhor da regulamentação do projeto de lei. E se nós temos questões a serem supridas, por que não fazê-lo mediante emendas? Não é? Apenas não há tempo. Não há tempo. O mais razoável seria a presidente da República retirar a urgência desse projeto para que nós pudéssemos submetê-lo a uma análise mais aprofundada, sabendo todos nós que é um assunto que precisa ser efetivamente regulamentado por uma lei que passe pelo crivo do Congresso Nacional. A base legal
na qual se sustenta toda essa atividade é uma base precária, uma base que é da medida provisória que acabou fixada naquele buraco negro das medidas provisórias antigas. No entanto, senhor presidente, não é assim que se faz, eu acho. Eu vou votar favoravelmente com restrições. E essas restrições estão consubstanciadas em emendas que apresentei perante a Comissão de Meio Ambiente, que serão analisadas pelo relator daquela comissão, o senador Jorge Viana. Encerro a minha participação, lamentando, senhor presidente, que nós não tenhamos condições aqui nesta comissão de fazer o debate com a profundidade que o tema merece. Muito obrigado. Suas considerações, senadora Luiz, realmente nos levam a um grande embaraço, porque depois de tantos anos, desde 2001, com a medida provisória, até hoje, nós não temos ainda uma legislação satisfatória. E com a riqueza que nós temos na biodiversidade, e como disse o relator, a necessidade da solução para a pesquisa científica e tecnológica, e nós estamos aí diante desta situação às pressas. Realmente, nós, pelo jeito, e vamos ouvir em seguida o senador Walter Pinheiro, nós estamos a caminho de uma solução, quem sabe que ali adiante não vai valer de nada. Senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, eu quero, acho que o senador Aloysio até se recorda que no dia que nós discutimos essa matéria aqui, eu levantei, inclusive, uma ponderação um pouco na linha do que o senador Aloysio até colocou, que é assim, esse é um tema que, como disse muito bem o nosso presidente, senador Aloysio, é um tema que advém daquela medida provisória de agosto de 2001, se não me falha a memória. Naquela época ali, as medidas provisórias eram discutidas no Congresso Nacional, ou melhor, nem discutidas eram. Só que a gente está num momento, meu caro presidente, que essa questão, ela urge. Agora, por outro lado, eu quero ponderar que essa matéria não pode sair do Senado, senador Aloysio, sem os diversos pontos de ajuste. Ainda que a matéria tenha que voltar à Câmara dos Deputados, portanto, eu acho que nós temos que promover isso. Muito bem. Eu acho que não dá para ter essa ideia de que, em nome dessa questão da própria urgência e tal, assim, não dá, porque é o seguinte, ainda que tenhamos, meu caro presidente, percorrido um longo tempo sem esse debate, não dá também para a gente chegar nesse curto espaço de tempo e fazer de conta que a gente não está vendo essas questões. Esse é um debate precioso. Eu fiz questão de coletar, senador Aloysio, as diversas contribuições que foram apresentadas nas audiências públicas, e que diga de passagem aqui essa questão, boas contribuições, boas. Há um material, inclusive, apresentado, que eu tive a oportunidade de buscar na última quarta-feira, inclusive pelo representante da Fiocruz e outros representantes, material de alta qualidade, eu diria até com precisão cirúrgica, meu caro presidente, em relação a temas importantes aqui. Um deles que eu tenho chamado a atenção, e falei hoje de manhã, senador Aloysio, bem cedo com o senador Jorge Viana, que é essa questão, inclusive, do desenvolvimento tecnológico. Isso não é uma coisa simples e qualquer. Portanto, esse patrimônio genético, ele é um negócio fundamental para o processo de desenvolvimento. Essa é a grande disputa, e aí volto a lembrar o que eu falei aqui na comissão passada. Essa é a grande disputa que se trava, inclusive no Parlamento Europeu, na Comunidade Europeia, nesse exato momento. Quer dizer, então não dá para a gente transformar isso, e eu reconheço, senador Aloysio, que a indústria, eu diria até, vamos falar mais do lado fármaco da história. São interesses legítimos, não estou desqualificando. Corretíssimo, correto. Nenhuma desqualificação. Não, eu acho correto. Agora, sim, por outro lado, nós precisamos identificar também que essa é uma indústria que é extremamente complexa. Os processos, inclusive, para a efetivação de todo o material pesquisado, a gente não consegue implementar num tempo inferior a 5 anos.
sem contar a própria questão do desenvolvimento científico, nós temos a questão industrial. Então, isso não é uma coisa simples. E essa indústria no Brasil é uma indústria que passa por dificuldades extremas. Eu me lembro que eu conversei há pouco mais de 30 dias atrás com o representante de Farmanguinhos, e nós temos várias PDPs, que são uma espécie de parceria de desenvolvimento de produtos, meu caro presidente, com diversas unidades da federação, com alguns laboratórios. Portanto, se a gente não conseguir olhar, não tiver isso como balizador, a tendência natural, meu caro Theomar, é que a gente continue tendo essa questão do patrimônio genético, principalmente numa fragilidade extrema. Acho que as contribuições apresentadas pelo relator aqui, elas são importantes. Eu não quero e aí por isso, senador Luiz, que eu disse que eu concordo com Vossa Excelência, eu não quero pedir vistas para retardar, mas também acho que nós poderíamos fazer um acordo, que é um acordo ainda aprovado nessa comissão, que a gente possa partilhar. Foi essa proposta que eu fiz com o senador Jorge Viana. Esse projeto vai para lá. O senador está com diversas alterações, coisas inclusive além, senador Theomário, do que foi colocado por Vossa Excelência. Então eu propus, inclusive cheguei a propor a ele isso, senador Aloysio, que a gente fizesse essas discussões na comissão. Depois do dia 10 isso vai a plenário, tranca a pauta no plenário. Então, portanto, nós poderíamos fazer um acordo para que esse processo de discussão a gente pudesse travar aqui em conjunto, nós da Comissão de Ciência e Tecnologia, com os membros da Comissão de Meio Ambiente, que vão fazer alterações profundas. Isso, o Jorge Viana me Jorge disse Viana, isso, alterações profundas, que a gente pudesse, porque senão vai ficar só aquela história da gente fazer uma discussão no plenário. Plenário a gente não tem a capacidade de descer a detalhes e, consequentemente, vamos ficar de novo eu diria até nessa corrida de não tentar mexer, não tentar alterar, porque pode retardar ou coisa do gênero, e tem um trancamento de pauta. Então, eu proporia que a gente pudesse dar esse tratamento. Nós teríamos esse tempo, ao invés de pedirmos vista, senador Aloysio, que era a minha vontade, para ser sincero aqui, até para também ter a oportunidade de apresentar as minhas contribuições, nós poderíamos, em cima do relatório do senador Theomário, a gente marcar com o senador Jorge Viana até uma reunião de trabalho, para quem quisesse. Uma boa ideia. E a gente teria condição de trabalhar isso e ver se ele pode não só absorver as contribuições de Theomário, como também as contribuições desse outro coletivo de senadores, já que eu não sou da CMA, então, portanto, não vou poder dar penada no relatório dele, para que a gente chegue no plenário, pelo menos, com algo, não é nem a questão de acertar o texto ou consensuar, mas pelo menos com algo que se aproxime da vontade da gente de contribuir com esse importante projeto, que eu acho que dá para a gente fazer esse debate. Agora, tendo claro essa compreensão. Não há de minha parte, por exemplo, disse a Jorge Viana hoje, não há a menor hipótese da gente não alterar esse projeto sobre essa justificativa de que ele tem que andar, não sei o que. Não há a menor hipótese. Dá tranquilamente para o projeto voltar, tem tempo para que ele volte para a Câmara e a Câmara possa apreciar, inclusive, essas sugestões do Senado da República e a gente tentar construir uma matéria que guarde, pelo menos, relações com as preocupações que foram apresentadas aqui muito bem, não só nas audiências públicas, como também aquilo que diversos senadores querem apresentar. Essa é a proposta que eu faria a Vossa Excelência, presidente. Senador Theomário, nós estamos realmente diante de um impasse muito grande. A matéria é imperfeita, estamos debaixo do prazo da ordem do dia 1º marcado, e estamos aí diante desta situação. Vamos encaminhar nessas condições, com toda esta complexidade? Então, senhor presidente, senhores senadores, interessante. São 34 emendas que nós acolhemos. Mas incrível, essas 34, elas se resumem a 3 pequenas alterações. Essa alteração é mais pequenas alterações. Conceito. As 34. Uma muda conceito, por exemplo, chama a população indígena, povo indígena, de população. Então, muitas delas são afins nesse sentido. A outra, que eu acho importante nesse projeto e que o Senado tem que ter muito cuidado. Veja você, o artigo 2º do projeto, no inciso 16º, ele fala o seguinte:
Produto acabado. Produto cuja natureza não requer nenhum tipo de processo produtivo adicional oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, na qual o componente do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado seja um dos elementos principais de agregação de valor do produto, estando apto à utilização pelo consumidor final, seja este pessoa natureza natural ou jurídica. Ou seja, vamos aqui um exemplo claro. Você vai fazer, aqui ainda mais com o senador Caiado, que entende bem, mas você vai fazer um medicamento, aquela cápsula, você faz ela da cera da carnaúba. É um produto da nossa biodiversidade, um produto nosso, um produto que é importante para, talvez, conservar o produto final e dar um mais sabor, melhor palativo, não sei. Esse produto é nosso. Esse produto eles não querem incluir no custo. As empresas não querem pagar isso. Olha o perigo. Agora, vamos embora lá, esse é um ponto que nós alteramos. Ou seja, se o produto é final ou se o produto é derivado, tem que ser compensado a biodiversidade brasileira. Essa é a nossa proposição. Não importa se o produto é só final ou se o produto é um agregado ali, é um derivado, um composto. Nós estamos protegendo o patrimônio. Desse jeito já começa a navegar aí. É um ponto. Agora, o outro ponto maior é que, coitado das comunidades indígenas e das comunidades tradicionais, essas estão mortas agora. Veja lá, no artigo 30, deixa eu ver aqui, no artigo 17, parágrafo 9º, a repartição de benefícios referente ao produto acabado ou ao material reprodutivo ocorrerá exclusivamente sobre os produtos previstos na lista classificada de repartição de benefício definida e atualizada em ato conjunto por 6 ministérios. Senadora Ângela, eles vão fazer 6 ministérios, vão reunir quando nunca, para fazer uma lista para poder ser repartido. Ora, bora botar na lista um isento, um negativo. 6 ministérios, senhor presidente, senhor senador, não vão reunir nunca. Nunca. E lá, o conhecedor lá, o indígena, o quilombola, sei lá quem for, ele não vai ter nunca o direito dele, nunca ele vai colocar isso nessa lista. Aí vai voltar a pirataria oficial. E o que é que o senhor propõe? Nós compõe que seja colocado uma lista dos isentos, dos negativos, e não dos que serão repartidos. Que é fácil. Essa é a nossa... Então, essas 34 emendas, elas fazem essas 3 observações só. Uma protege a biodiversidade, seja qual for o elemento, se ele é agregado, ele é composto, ele é final, ele é meio. A outra muda o nome de um povo que é real, é reconhecimento internacional. E a outra dá, ao invés de botar uma lista dos positivos, bota dos negativos. As emendas, as 34 emendas se resumem a isso. Presidente, pela ordem, senhor presidente. Ainda pela ordem estava o senador Marcelo Crivella. Eu posso seguir. Pois não. Obrigado, Senador Aloysio. Uma sugestão sobre o encaminhamento desse debate. Quem sabe fosse útil se Vossa Excelência entrasse em contato com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, e tão logo o senador Jorge Viana apresente o seu relatório, haja lá, ele conceda de ofício vista coletiva, e aqui também nós, de modo a podermos seguir a sugestão do senador Walter Pinheiro, que é uma tentativa, uma busca de harmonização dos pareceres da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, uma vista coletiva, e nesse período procuraríamos fazer um entrosamento dos dois trabalhos. Senhor presidente, pela ordem. Presidente. Pela ordem. Antes, o senador Crivella quer falar? Senhor presidente, a nossa situação realmente é paradoxal. Nós estamos no Brasil, nesse exato momento, buscando de alguma forma um novo ciclo econômico. Nós precisamos apontar
para a nova geração, para o país, o que temos de riqueza e qual a nossa capacidade intelectual para transformá-la em tecnologia, em novos produtos, servir à humanidade e enriquecer o Brasil. Acho que a biodiversidade tem um potencial extraordinário. Eu concordo com os meus companheiros de que um projeto desse em regime de urgência nos tira a capacidade de nos aprofundar, de buscar entidades que tenham algo a colaborar e aperfeiçoar o sistema. Por outro lado, os parlamentos todos estão sendo vencidos porque a vida hoje assume uma velocidade extraordinária. E nós, que nos reunimos em comissões, em plenário, que debatemos, discutimos, relatamos, aprimoramos, pautamos, votamos, aprovamos ou reprovamos matérias, acabamos sendo atropelados. Atropelados pela era da tecnologia, pela velocidade que hoje se impõe às matérias. Eu não posso deixar de aquecer de que vista coletiva, uma semana que vem, apresentaríamos... Mas nós teríamos apenas 24 horas. Perdão, 24 horas? Até 24 horas. Ou seria a sessão hoje à tarde ou amanhã de manhã. É regime de urgência. Estamos correndo contra o tempo. Ainda temos... Então, senhor presidente, eu gostaria de... Só para concluir... Permita concluir o senador Crivella. Só para concluir, eu realmente fico angustiado e aflito, acho que é paradoxal, nós não podemos de maneira nenhuma postergar uma discussão tão importante para a nossa perspectiva econômica, é uma coisa que já está aqui há muito tempo, mas também não me sinto confortável, senhor presidente. Eu recebi a pauta ontem da comissão pela internet, ontem. É um processo vasto, extenso. Eu não tenho essa capacidade intelectual de poder analisar isso de maneira tão rápida. Mas acredito, senhor presidente, que nós precisamos de um tempo mínimo para poder votar essa matéria com tranquilidade. O que seria esse tempo mínimo? O que o nosso regimento permitir. Talvez tirar de pauta, alguém disse, talvez pautar para a próxima semana, ainda que seja às 24 horas, algum prazo, senhor presidente. Senador Crivella, eu conversei agora com o Jorge Viana aqui, o senador Jorge Viana, pelo telefone, e eu tinha feito, aquela proposta que eu tinha feito aqui, eu tinha feito a ele agora de manhã. Ele está lá na Comissão de Meio Ambiente com outro relator, que é o relator da CAI, tá? E aí eu fiz uma proposta aqui também ao senador Caiado, que é da Comissão de Agricultura. A proposta, senador Crivella, e conversei também com o nosso relator aqui, Telmário, era que a gente não votasse essa matéria hoje. Esses 4 relatores aí, e obviamente com participação de membros das 4 comissões que quiserem, vão fazer uma conversa aí daqui até quinta. A gente tenta construir um relatório que tenha a possibilidade efetiva de fazer aí essa questão. Mas o prazo conspira contra nós, teria que ser até amanhã de manhã. Como é que nós faríamos? Não, mas teríamos que sentar. Em tese, o que tem que fazer aqui é pelo menos suspender isso aqui e conversar. Porque aí o problema do prazo até amanhã, não há nenhuma, assim, mesmo que... Aí a gente tem que discutir, inclusive, até com o presidente Renan e ver como é que nós vamos fazer. Porque se tiver tempo até amanhã, tem tempo suficiente para os relatores sentarem, a gente tentar encontrar um caminho e encontrar uma saída para votar. Do jeito que está hoje aqui, a tendência natural é essa. Aí vai dar no mesmo. Se alguém pedir vista aqui, meu presidente, nós vamos jogar 24 horas para amanhã do mesmo jeito. Então, assim, perfeito. Ou a gente vai nessa tentativa de acordo ou vai na tentativa regimental. A tentativa regimental é apostar, é pegar, tirar amanhã e aí vai ser muito pior. Então, por exemplo, se a orientação da mesa for a orientação de ir pelo regimento, por exemplo, eu mesmo vou pedir vista 24 horas, aí ao invés de a gente ir para o caminho do consenso, da busca da solução, nós vamos para o caminho do uso do regimento e aí vai terminar a gente enfrentando uma solução muito pior. Então, eu acho que é melhor esse caminho, a gente tentar aqui tirar isso aqui de pauta, conversar aí os relatores agora de tarde. O Jorge Viana está tentando a mesma coisa lá na Comissão de
de meio ambiente, Sim. e a gente tentar construir, a partir dessas sugestões, um texto que encontre aí das 4 comissões, pelo menos a possibilidade da gente construir uma alternativa. Aí os relatores têm até amanhã, tem o dia inteiro de amanhã para fazer isso. Presidente, eu queria tranquilizar Vossa Excelência de que se nós não conseguirmos terminar no prazo, o que ocorrerá é o trancamento da pauta no plenário. E o trancamento da pauta no plenário é algo corriqueiro nessa casa. O que não causará nenhum prejuízo irreparável à nação. Pela ordem. Bom, o senador Crivella definiu muito bem a situação. A situação é aflitiva. Agora, como vamos sair dessa, é que nós precisamos... Já há um consenso de que devemos fazer uma vista coletiva para amanhã. Agora vamos ouvir aqueles que ainda estão inscritos. Acho que é para concordar, senador Davi Alcolumbre. Presidente, nesse sentido de colaborar com a tese da construção de um acordo, nós encaminhamos também no sentido da vista coletiva para se chegar num consenso todos os presidentes das comissões e os membros das comissões interessados no tema. Senador Randolph. Presidente, eu queria primeiramente cumprimentar o senador Telmário por seu relatório. O texto que veio da Câmara é muito ruim. Para você ter ideia... muito o quê? Ruim. Muito ruim. Ruim. O texto que veio da Câmara é muito ruim. Para se ter uma ideia, no texto da Câmara não se reconhece a existência de povos indígenas. Só na Amazônia nós temos 180 etnias diferentes. Só na Amazônia, para não dizer no Brasil todo. Então é um texto que, a rigor, é contra a biodiversidade. O senador Telmário melhorou e muito o texto aqui. Então, assim, eu sei que tem muita urgência impressa e tem um Estatuto da Biodiversidade. É uma necessidade do nosso país, o mais rico do planeta em biodiversidade. Mas esse Estatuto não pode ser às custas de retrocessos, de constar no texto, por exemplo, repito, o não reconhecimento da existência de povos indígenas, que é o absurdo dos absurdos dos absurdos. Diante disso, senhor presidente, eu creio, nós, assim, em troca da pressa, nós não podemos não cumprir o nosso papel de casa revisora do processo legislativo e de melhorar um texto quando é nossa atribuição melhorar e, principalmente, quando o texto que vem é um texto que é retrocesso, confirmado e afirmado isso por todas as entidades que atuam no Brasil em defesa da biodiversidade. Diante disso, senhor presidente, o relatório do senador Telmário caminha nesse sentido e, assim, eu queria cumprimentar o senador Telmário e acatar, inclusive, o encaminhamento apresentado pelo senador Walter Pinheiro. Eu creio que, sem prejuízo da urgência, e, no meu entender, sem prejuízo de aqui modificarmos esse texto, nós, os 3, são 4 relatores ou 3? Os 3 relatores aqui do Senado... São 5 comissões. Os 5 relatores do Senado poderiam se reunir. Eu já encontrei muito acordo entre o relatório do senador Telmário e o que pensa, por exemplo, o senador Jorge Viana, buscar um ponto comum, mas eu não vejo assim, do ponto de vista regimental, inclusive, a possibilidade desse texto passar pelo Senado sem que tenha alteração, porque é um texto que, efetivamente, é ruim para a biodiversidade brasileira. Perfeito. E uma palavra que não foi usada ainda, está em jogo o conceito do Senado, porque uma matéria tão ruim, tão mal feita, tão mal encaminhada, né? Senador Valdir Raupi. Eu quero concordar também com a vista coletiva, mas eu queria fazer uma ponderação, com todo respeito ao nobre senador Randolfo Rodrigues, que ele disse que o texto ficou muito ruim na Câmara, mas a informação que me chegou é que esse texto foi discutido amplamente com liderança do governo, inclusive com o Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Isabela, com o ICMBio, com outros órgãos do governo, né, e certamente com as lideranças também do governo lá na Câmara dos Deputados. Então, o texto foi discutido amplamente, mais discutido do que aqui, porque aqui nós estamos começando a discutir agora, praticamente. Então, eu queria ponderar ao senador Telmário se não havia uma forma o que me chegou aqui também de outras entidades, é que o acordo seria para votar o texto da Câmara. Tudo bem, se puder aperfeiçoar no entendimento, num acordo amplo, né, com esses 5 relatores, acho um bom entendimento. Obrigado, senhor presidente. Bem, nos encaminhamos, então, inevitavelmente, senador Telmário, para a vista coletiva. O senhor tem alguma coisa
acrescentar? Eu só entendo que as pessoas têm que ter uma consciência. Às vezes, esse acordo coletivo lá na Câmara, isso anula o Senado, que é uma casa revisora. Bem colocou Vossa Excelência. E eu agradeço as palavras de todos os senadores, do Randolph ali, principalmente, mas o que me chama muita atenção, não só por esse desprezo aos povos indígenas, e aí já caracteriza, senador Raup, que a população integral e todas as entidades não foram ouvidas, né? Tanto é que eu vi a ministra defendendo aqui numa audiência pública os quilombolas que deveriam ter constado e que também não constou. Então, me parece que não foi tão ampla esse debate. E eu me prendo muito ali o que eu falei no artigo 2º, o artigo 17 do projeto. Tem que ter muito cuidado ali, porque ali me parece que nós vamos oficializar a biopirataria aqui. Tem que ter muito cuidado com isso. Que foi a causa do rigor da lei que hoje rege 2001. Esse procedimento. Então, é importante que as 4 comissões se unam, tudo é Senado, né? Todos têm um só objetivo, aprimorar esse projeto para que ele atenda às necessidades brasileiras e também não freie aqui o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da biodiversidade brasileira. Mas é importante a gente estar sempre atento a essa proteção, é fundamental. Então, eu, claro, me curvo ao desejo da maioria, à vontade da maioria, senhor presidente. Muito bem, então, senhores e senhoras senadoras, sem a conclusão desejada, vamos pela concessão da vista coletiva. Por 24 horas. Amanhã, às 9 horas, então, teremos uma nova sessão aqui nesta sala.